Oi, crianças! Vamos trabalhar um pouquinho para nos lembrar de como que a gente soma e subtrai frações com denominadores diferentes. Pois ano passado vocês já sabiam fazer a soma e a subtração de fração quando os denominadores eram iguais. Então, como aqui são diferentes, a gente vai pegar o 4 e o 2 e vai fazer a decomposição em fatores primos pelo processo prático para a gente achar o nosso mínimo múltiplo comum que a gente já aprendeu a fazer. Então, fiz a decomposição, cheguei até 1, vou multiplicar aqui achando o mínimo múltiplo comum. Então, no lugar dos que já existiam, eu vou substituir por esse novo mínimo múltiplo. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica o resultado da divisão pelo de cima. Então, 4 dividido por 4, fechou 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, deu 2. 2 vezes 1, 2. Ó, como agora eu conseguia fazer com que os nossos denominadores fossem iguais, eu conservo o denominador e vou, nesse caso aqui, como a gente tem uma soma, vou somar os numeradores. Então, 3 mais 2, 5 quartos. Ok, resultou uma fração que não dá para simplificar e a gente chama ela de fração imprópria. Então, paramos por aí. Vamos ver esse outro exemplo que foi dado aqui. Ó, eu botei os 5 inteiros menos 3 quartos. Como não tem ninguém debaixo do 5, significa que debaixo dele está o 1. Lembrem sempre disso, a primeira coisa, então, a fazer. Aí, gente, o mínimo entre 1 e 4, nem há necessidade de fazer lá de novo 1 e 4, porque é óbvio que vai ser o próprio 4. Então, a gente faz o mesmo esquema, ó. No lugar do 1 e do outro 4, vamos botar o mesmo mínimo múltiplo comum. Aí, faz aqui, o 4 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. Mesma coisa com a outra fração. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. Ó, como os denominadores já estão iguais, conserva o mesmo denominador e, nesse caso, a gente diminui os numeradores. Então, 17 quartos, também dando uma fração, resultando uma fração que não é possível simplificar e também achamos uma fração imprópria. Vejam bem que os dois exemplos que a gente colocou, o mínimo deu 4, mas isso aqui foi só uma questão dos exemplos que foram dados aqui. Então, eu botei aqui os passos que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Depois, o segundo passo, dividir pelo denominador. E depois, o terceiro passo, multiplicar, então, essa divisão pelo numerador. E aí, eu vou somar ou diminuir de acordo com o que tiver a situação que a gente estiver fazendo. Agora, vamos tentar ver como é que faz a multiplicação. A multiplicação de fração, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Só que antes de fazer essa multiplicação, nós vamos aplicar uma coisa que a gente aprendeu uns dias antes na aula, que era a simplificação das frações. Então, a gente percebe assim, ó, entre o 5 e o 10, existe um número que dá para mim dividir tanto 5 quanto 10? Existe, né? Que seria o próprio 5. Então, a gente risca e daí a gente faz 5 dividido por 5 vai sobrar 1. E 10 dividido por 5 sobra 2. Vejam bem que a gente só coloca ali o resultado do que sobrou. Entre 4 e 8, eu posso simplificar os dois números pelo próprio 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 sobra 2. Aí, agora vai ficar melhor para a gente, ó, um resultado bem já simplificado. Vou multiplicar o 1 vezes 1 e o 2 vezes 2, resultando 1 quarto. Certo? Exemplo B. Vamos olhar de novo os números que estão em cima e os que estão embaixo. O 18 e o 19, eu poderia simplificar por alguém? Poderia simplificar pelo próprio 9. Como eu já disse para vocês lá quando a gente deu simplificação, procurem sempre simplificar pelo maior possível. Então, 9 dividido por 9, 1, e 18 dividido por 9 sobra
2. A mesma coisa nós vamos fazer com o 14 e o 21. O 14 e o 21, eles são os dois, dá para simplificar por 7. Então, 14 dividido por 7 sobra 2 e 21 dividido por 7 sobra 3. Vamos multiplicar o que restou, que vai ficar 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1, 2. Olha o que resultou aqui. Resultou uma fração aparente, onde o numerador é múltiplo do denominador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 6 por 2, que vai resultar um número inteiro. Então, fração aparente. Sempre vai resultar um número inteiro se eu for dividir um pelo outro. E nesse último exemplo aqui, eu tenho 16 quintos vezes 1 vinteavos. Então, o que a gente pode fazer ali? No 16 e 20, por quem é o maior número que eu poderia simplificar os dois? Pelo 4, né, gente? 16 dividido por 4 sobraria 4 e 20 dividido por 4 sobraria 5. Aí vocês percebam aqui que esse exemplo que eu dei, ó, esses outros dois, eles não são simplificáveis, porque um já está reduzido o máximo que dá. Então, já posso multiplicar. O que daria? 4 vezes 1, 4, e 5 vezes 5, 25. Resultando aqui uma fração própria, ou seja, numerador menor que o denominador. E que também não dá mais para simplificar. Certo? Então, eu coloquei aqui a regrinha da multiplicação, seria o quê? Em primeiro lugar, nós vamos simplificar quando possível, e num segundo momento, daí é que a gente vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Até a próxima aula.